Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Manual da Eletricidade. Meu nome é João Paulo. No vídeo de hoje vamos falar aqui sobre o exemplo 2 do Teorema de Norton. Se você ainda não assistiu o exemplo 1 e o vídeo que eu ensino o Teorema de Norton, volta um pouquinho, assiste os dois vídeos, depois assiste esse aqui. Então vamos lá, exemplo 2, Teorema de Norton. O que o exercício pede? Determine o equivalente de Norton do circuito da figura abaixo, visto pelos terminais A e B. Então temos aqui um circuito. Esse circuito aqui é composto por uma fonte de 20 volts, resistor R1 em série com a fonte e dois resistores R2 e R3 paralelos com o terminal A e B. Primeira coisa, vamos começar desenhando o nosso circuito equivalente, certo? Então, equivalente de Norton vai ter uma fonte de corrente aqui, a setinha para cima, positivo para cima, setinha para cima. Dessa fonte aqui eu vou sair com os terminais aqui A e B e com o resistor em paralelo. Então, primeira coisa aqui, terminal A, terminal B. Então aqui ficou o A, aqui ficou o B. Aqui eu tenho um resistor em paralelo com a fonte e com os terminais, que eu vou chamar aqui de IN, que é a corrente de Norton, e esse aqui é o nosso RN. Se você está com alguma dúvida sobre IN, RN, volta aqui no vídeo do teorema, que eu explico ali melhor como que é. Mas sempre vai ser assim, o equivalente de Norton vai ser esse circuito aqui, composto por uma fonte de corrente e um resistor de Norton, que é o resistor, a resistência equivalente do circuito. Beleza, encontrei isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular os valores de IN e RN. Então, vamos começar aqui pelo IN, que é a corrente de Norton. O que eu preciso fazer? Eu preciso curto-circuitar os terminais A e B, que é a corrente de Norton, é a corrente que passa pelos terminais A e B. Então, a corrente que desce aqui, que é o meu IN. Beleza? Curto-circuitei aqui. Então, quando eu curto-circuitei isso aqui, automaticamente o meu resistor R3 e o R2, que estão paralelos ao curto-circuito, eles são eliminados do circuito. Por quê? A corrente, ela vai vir aqui, ó. A corrente, ela vem aqui, passa pelo R1. A hora que chegou nesse nó, ela vai continuar até o nó A. Por que ela vai continuar? Porque a resistência aqui, ela é zero no circuito ideal, né? Estamos falando aqui de circuito ideal. A resistência aqui do curto-circuito, ela é zero. Então, toda a corrente, ela vai por esse caminho aqui, certo? Se ela vai por esse caminho, o resistor R2 e R3 ali não serve para nada. Então, a gente elimina ele. Se a gente eliminou esses dois resistores, o que aconteceu? Ficamos com uma fonte de tensão de 20 volts e um resistor em série com um resistor de 2 ohms. Então, a corrente de Norton, a gente vai utilizar a lei de Ohm, ali que é I é igual a V dividido por R. Se eu tenho que a tensão da fonte é 20 volts, o meu resistor é 2, isso daqui vai ser a corrente de 10 amperes. Então, já calculei meu IN, que vale 10 amperes. Bem simples, né? Calcular a corrente Norton. Já estamos simplificando o circuito. Agora, preciso calcular meu RN, que é a resistência de Norton. Resistência de Norton, vou apagar essa parte que eu fiz aqui. E agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa calcular o RN olhando aqui desse terminal aqui, o terminal A e B. RN, da direita para a esquerda. Então, para mim calcular a minha resistência aqui, o que eu vou fazer? Eu vou curto-circuitar a fonte de tensão. Estou zerando a fonte. Então, curto-circuitei ela. Aqui, a fonte ela foi eliminada do circuito, tá? Como se fosse um curto-circuito aqui. Beleza. O que eu fiquei aqui nesse circuito? Com 3 resistores em paralelo. Então, se eu tenho 3 resistores em paralelo, eu vou calcular aqui de 2 em 2, beleza? Calcular esses dois aqui, depois o resultado desses dois, ó, primeiro esses dois aqui em paralelo, depois o resultado deles com os outros dois ali. Então, meu RN aqui, vou calcular aqui primeiro o 18 paralelo com 9. Isso aqui vai ser igual a 18 vezes 9 dividido por 18 mais 9. Quanto que vai dar isso? 18 vezes 9 dividido por 18 mais 9. Isso aqui vai dar 6. Ó, bom que deu um número redondo. Deu 6 ohms. Beleza. Agora meu RN. Se isso aqui deu 6, eu fiquei 6 paralelo com 2. Então, meu RN vai ser 2 vezes 6 dividido por 2 mais 6, que é a fórmula para calcular
a resistência em paralelo. Então aqui 2 vezes 6, 2 vezes 6 vai dar 12, dividido por 6 mais 2, que vai dar 8. Isso daqui vai dar quanto? 1,5 será? 12 dividido por 8, 1,5. Então aqui 1,5 ohms. Então vamos colocar aqui o valor, 1,5 ohms. Beleza, pessoal? Então esse aqui é o meu circuito equivalente. Desse circuito aqui, ele ficou com uma fonte corrente de 10 amperes e um resistor de Norton aqui de 1,5 ohms. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu tento te ajudar. Valeu, pessoal, até a próxima!